3 ideias importantes para fazer crescer o seu negócio. Olá, o meu nome é Mariana Aguilima, eu sou coach empresarial e o meu propósito de vida é ajudar todos os empresários a serem felizes. E porquê este propósito? Porque a conclusão a que eu chego, aquilo que eu tenho visto é que os empresários, ou a grande maioria dos empresários, olha para a empresa como sendo um peso. É sempre algo muito difícil, é sempre algo de muita luta, tem sempre aqui uma conotação, ou tem na maior parte das vezes, uma conotação um bocadinho pesada. E enquanto assim for, vos garanto que vocês não vão dar o vosso melhor, a vossa empresa não vai crescer ao seu máximo potencial e vocês não vão também usufruir da vossa vida da melhor forma. E, portanto, este equilíbrio entre realmente ter uma empresa em crescimento, uma empresa que está sempre a aumentar a sua faturação, o seu resultado líquido de uma forma sustentada, só é possível ser maximizada se do outro lado nós tivermos uma vida confortável, uma vida com tempo para gozar de tudo aquilo que nós gostamos, ok? E portanto, por perceber este ponto, o meu propósito tem sido claramente tornar-vos empresários mais felizes, mais completos e com este equilíbrio na sua globalidade. Então, hoje queria partilhar convosco 3 ideias que me passaram aqui pelo pensamento, como são importantes para fazer crescer o vosso negócio. São coisas simples, mas que muitas vezes nós nos esquecemos muito de fazer, pensar, estruturar, ok? Então, a primeira coisa, e que é muito importante e que nós tantas vezes nos esquecemos, é nós temos que gostar verdadeiramente daquilo que fazemos. A vida de empresário é um facto que não é um mar de rosas. É um facto que ao longo de todos os nossos dias temos muitos obstáculos, temos muitos desafios, temos provavelmente algumas solicitações para as quais não estamos preparados. Enfim, é mesmo, ou é um ponto difícil de gerir uma empresa. Mas como é que nós conseguimos fazer este caminho de uma forma muito suave, muito prazerosa? É realmente focarmos naquilo que gostamos. É realmente olharmos para as tarefas e pensar quais são aquelas coisas que eu gosto mesmo de fazer, quais são aquelas coisas que me dão imenso prazer a fazer. E provavelmente eu tenho que focar o meu tempo nessas coisas, acreditando, obviamente, também que essas coisas também trazem muito valor à empresa. Ou seja, eu não posso ter uma empresa, focar-me nas coisas menores e achar que vou ser um empresário de sucesso. Eu tenho que pensar também que aquilo que tenho que me apaixonar são coisas que realmente trazem muito valor para a empresa. Mas todos nós, e eu falo por conhecimento de causa, porque ainda hoje estava a pensar nisto, quando comecei a elaborar aqui este vídeo, pensei, mas ainda há tanta coisa que eu faço que não me preenche, que eu faço porque tenho que fazer, porque eu faço porque tem que ser feito e não há ninguém na organização que seja capaz de o fazer. Mas então, porquê que não começo já a pensar quais são estas coisas? Quem é a pessoa que as pode fazer por mim? E como é que eu tenho que a recrutar, a formar, a integrar, para que ela seja capaz de fazer estas coisas que eu não gosto, que não me preenchem, que eu acho que não são tão importantes para a minha empresa e que ainda sou eu que as faço. É fácil, é encontrar a pessoa certa. Ok, pode demorar um tempo, posso ter que passar por vários processos, mas depois de encontrar a pessoa, de a formar, de passar o conhecimento para ela,
de a acompanhar durante algum tempo para garantir que ela faz isto bem feito, então a partir daí fica a ser responsabilidade dela. E é menos uma pedra que eu tenho na minha mochila. Isto é tão importante, porque nós, à medida que a empresa vai crescendo, aquilo que nós vamos fazendo é pondo mais uma pedra, e pá, também tenho que fazer isto, e também tenho que fazer isto, e também tenho que fazer isto, e isto, e isto, e isto. E às tantas, temos uma mochila tão grande nas costas, tão pesada, que isso nos impede de querer fazer crescer ainda mais a nossa empresa. Porquê? Porque nós sentimos, bolas, se a empresa crescer, são mais pedras que eu vou pôr nas minhas costas. Já estas estão tão pesadas, se eu puser mais, isto vai ser impossível de carregar. Então, este é o momento de vocês começarem a tirar pedras. Quais são aquelas pedras que pesam e que não são de extrema importância para a empresa? Então, eu vou delegar esta. Podem ter neste momento na vossa empresa os recursos para o fazer, ou podem não ter, e então têm que fazer processos de recrutamento. Mas é muito importante, portanto, aqui façam a lista de tudo aquilo que vocês fazem e comecem a dizer, ok, eu vou delegar isto, eu vou delegar isto, eu vou delegar isto, porque é muito importante vocês se focarem naquilo que gostam mesmo de fazer. O trabalho tem que ser uma coisa boa, temos que chegar ao final do dia satisfeitos com o trabalho que fizemos. Temos que acordar todos os dias satisfeitos com a perspectiva do trabalho que vamos fazer. Okay? Portanto, encontrem as coisas onde vocês se sentem bem. Não é zona de conforto, não é disso que estamos a falar, mas procurem as coisas em que vocês se sentem bem, em que vocês se sentem desafiados, em que vocês se sentem também a crescer, mas que vocês são felizes. Não mantenham as pedras todas na vossa mochila, porque isso faz com que vocês tendam a não querer crescer a empresa, a ter receio de manter a empresa como está, porque é um fardo pesado. E eu quero tirar todas estas pedras da vossa mochila. Uma das coisas que eu mais tenho percebido no caminho que tenho feito com os empresários é que cada vez mais há muito peso nas costas. Há aqui um olhar para a empresa como algo difícil, como algo que está a ser um desafio maior do que os empresários conseguem responder. E por isso é muito importante que vocês aliviem um bocadinho a vossa mochila para que ela volte a ser prazerosa e para que consigam fazer o caminho sem este peso. O segundo ponto que eu acho que é muito importante é manter as ideias durante pelo menos 6 meses. Muitos empresários, aquilo que eu tenho sentido é que experimentam uma coisa, não funcionam, ouvem outra e experimentam, e depois experimentam outra, e depois experimentam outra, e depois experimentam outra, e depois experimentam outra. Por exemplo, nesta área do marketing digital, é uma área em que eu sigo muitos autores e é uma área que é interessantíssima, porque cada autor tem uma forma um bocadinho diferente, tem uma ideia um bocadinho diferente e provavelmente todas elas funcionaram com eles. Agora, eu não posso estar 15 dias com um, 15 dias com o outro, 15 dias com o outro, 15 dias... Nada disto assim vai funcionar. É preciso dar tempo ao tempo. Mesmo que eu implemente uma coisa e ela não funciona de imediato, esperem, deem-lhe tempo. Obviamente que não temos que ficar a vida toda a dar com a cabeça na mesma parede quando percebemos que a parede é dura e que nós não a vamos conseguir derrubar. Mas temos que ser um bocadinho mais persistentes. Temos que olhar para as coisas e fazer pequenos ajustes, mas manter ali uma linha condutora, pelo menos durante algum tempo. Eu digo 6 meses, mas obviamente que há coisas que se calhar podemos avaliar mais rápido, há coisas que demoram mais tempo a ser avaliadas, mas pelo menos deem tempo às coisas. Imaginem, por exemplo, que nós vamos ao ginásio, não é? Vamos ao ginásio um dia, depois vamos ao ginásio outro dia e depois vamos ao ginásio. E ao fim de 3 semanas nós vamos nos pesar e se calhar não vemos nenhum resultado. Se calhar vamos medir o nosso
perímetro abdominal e também não vemos nenhum resultado. É possível. Isso faz com que muita gente desista do ginásio. Mas os resultados não aparecem de forma imediata. Assim como se eu comer salada num dia, nesse dia à noite eu não estou mais magra. Portanto, é preciso termos aqui alguma consistência e deixar o tempo passar para que as coisas funcionem, ou pelo menos para nós testarmos se elas realmente funcionam ou não. Nós todos os dias somos bombardeados com milhares de ideias novas, milhares de experiências de empresários que funcionaram. Mas nós não podemos pegar em todas elas ao mesmo tempo. Há uma ideia que eu passei aqui a um empresário com que trabalho há uns tempos, que era a ideia da caixa de sapatos. Ou seja, nós trabalhamos em planeamentos trimestrais e aquilo que eu lhe disse foi, durante o trimestre, todas as ideias que venham são para a caixa de sapatos. Ou seja, escrevemos a ideia e pomos dentro de uma caixa de sapatos. Porque uma caixa de sapatos, ou a descrição de uma caixa de sapatos, é uma caixa fechada, em que eu não vejo o que está lá dentro, portanto não sei se estão lá muitas ideias ou poucas ideias, que tem uma tampa e que eu abro, ponho lá dentro, não vejo o que é que está lá dentro, fecho a tampa e guardo a caixa. E eu apenas vou olhar para aquela caixa de trimestre em trimestre. Trimestralmente eu pego nas ideias todas, avalio quais são as ideias que eu vou conseguir implementar, de todas aquelas ideias, quais são as mais prioritárias, as mais relevantes para o meu negócio, e pego nessas, ponho de fora, ponho as outras todas lá dentro, fecho a caixa e arrumo. Todas as ideias que venham a partir daí são para a caixa de sapatos, para só ser trabalhadas no trimestre seguinte. Isto porque, efetivamente, é crucial termos aqui um foco. É crucial que durante um determinado período que nós nos foquemos em otimizar aqueles processos com que estamos a tratar. Se estou a lançar um novo projeto, eu devo estar focada naquele projeto, devo estar a perceber os resultados daqueles projetos. Uma das coisas que eu vejo é que muitos empresários, por exemplo, lá está, na área do marketing digital, tentam implementar tudo ao mesmo tempo. Mudam o site, mudam o Facebook, passam aí para o LinkedIn, para o Instagram, para o YouTube, para todas as redes, mudam tudo, fazem tudo ao mesmo tempo. E depois eu pergunto, então o que é que funcionou? Não sei. Ou se não funcionou, o que é que não funcionou? Não sei. Ou se funcionou mais ou menos, o que é que funcionou? Não sei. E portanto, muitas vezes, fazermos estas coisas todas ao mesmo tempo não só é mau do ponto de vista do nosso foco, do nosso tempo, da nossa concentração em cada uma das vertentes, mas depois também é muito mau para nós conseguirmos perceber quais foram as alterações que nós fizemos que realmente funcionaram e quais foram as alterações que nós fizemos que funcionaram de uma forma negativa. Porque, imaginem, nós mudamos tudo e ficamos na mesma. Se calhar houve algumas alterações que contribuíram muito positivamente e houve outras que contribuíram muito negativamente e, em média, ficámos na mesma. Mas eu não vou conseguir perceber quais foram as que contribuíram para cima e as que contribuíram para baixo. Então, às vezes, mais vale ir um bocadinho mais devagar, focarmos-nos numa coisa de cada vez, avaliar os resultados, verificar se aquela alteração nos trouxe resultados positivos ou resultados negativos, para que nós consigamos perceber quais são aquelas que eu devo manter e aquelas que eu devo deitar fora, não é? Aquelas que contribuem positivamente, eu vou manter. Aquelas que contribuem positivamente ou que não trouxeram qualquer benefício, provavelmente eu vou deitar fora, ok? Portanto, é muito importante que vocês consigam ter esta concentração. E o tema da caixa de sapatos é tão mais importante para que vocês também não estejam assoberbados de trabalho, não é? Porque quando eu me meto em tudo ao mesmo tempo, eu tenho aquela sensação de... não é? Está tudo a acontecer, está tudo ao mesmo tempo, tenho não sei quantas bolas, não é? Tipo malabarista, tenho não sei quantas bolas no ar e eu já não sei com que mão é que eu vou agarrar. Portanto, mantenham os vossos
as vossas empresas, os vossos processos, as vossas inovações num número razoável para que vocês consigam gerir. Não queiram fazer tudo no mesmo dia, não queiram fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão os resultados não serão garantidamente os melhores de cada uma destas coisas. Se vocês focarem numa, depois noutra, garantidamente vão conseguir tirar melhor resultado de cada uma, quanto mais não seja a deitar algumas fora porque não funcionaram. A terceira e última coisa que eu vos queria falar hoje, e que obviamente faz parte de quase todos os vídeos que eu falo, porque é uma ferramenta que é crucial para realmente fazer crescer o vosso negócio, é ter um plano de negócios, um plano a longo prazo, um plano a 5 anos pelo menos, depois um plano para o ano corrente e um plano de execução para o trimestre. Do ponto de vista do longo prazo, obviamente que são ideias mais macro, não é? Pensar um bocadinho em que pontos é que temos que trabalhar, mas depois no plano trimestral, para além de termos esta noção de quais são aqui as principais pedras que eu tirei da caixa, na tal caixa de sapatos, não é? Eu pego e tenho aqui as tais 3, 4 pedras grandes que eu quero trabalhar, os tais projetos significativos e que devem estar identificados, calendarizados e procedimentarizados, eu perceber quais são os procedimentos que eu tenho que fazer para implementar aquele projeto do princípio ao fim. Tenho também o tal plano de execução. Como vocês já me ouviram muitas vezes dizer, e até muito baseado num grande autor que eu, pelo qual eu tenho a maior consideração e que faz parte da minha vida diária, não é? Diariamente ando a ouvir este senhor chamado Jim Rohn. Se nunca ouviram este senhor, ouçam, porque ele diz coisas muito, muito interessantes. Mas o Jim Rohn fala sempre como um dos pontos cruciais do sucesso das empresas a execução consistente. E, portanto, para conseguirmos esta execução consistente, nós temos que ter as coisas bem planeadas, nós temos que ter o trimestre muito bem planeado do ponto de vista da execução. Então eu devo ter uma lista das principais coisas que vou fazer, obviamente que nesta lista não precisa de estar o pão com manteiga, as coisas que eu faço todos os dias, não é a minha rotina que tem que estar aqui neste plano de execução, mas é tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que faz parte destes projetos novos, tudo aquilo que faz parte da implementação de novas ideias, de novos projetos, de novos processos, de melhorias de processos, enfim, tudo aquilo que é adicional àquilo que é a nossa rotina no negócio. Então, este plano de execução deve responder sempre a 3 perguntas, que é o quê? Portanto, o que é que tem que ser feito? Atenção que este o quê deve ser um o quê muito claro, não pode ser desenvolver uma campanha de marketing, porque isso é muito vago. Eu quero pegar naquela ação e saber exatamente o que é que aquilo quer dizer. Okay? Por exemplo, fazer uma campanha no Facebook entre o dia tal e o dia tal, com um investimento de X, com o objetivo de promover o serviço Y e com os resultados previstos de Z. Por exemplo, não é? Ou seja, uma coisa concreta que eu saiba exatamente o que é que se pretende com aquela ação, qual é o resultado pretendido. Então, o quê? Depois, quando? Quando é que aquela ação deve estar terminada? É muito importante que todas as ações do nosso plano de execução tenham data de término. Porquê? Porque eu vou querer prestar contas para perceber se o meu plano de execução está realmente a ser cumprido, ok? Se o quê e o quem e o quando está a acontecer. E por fim, temos o quem. O quem é a pessoa responsável por aquela implementação. Pode não ser a pessoa que faz, pode não ser a pessoa que faz tudo, mas é a pessoa a quem eu vou pedir contas. É a pessoa a quem eu vou, com quem eu vou sempre perceber
ok, isto está a ser feito, vai terminar no dia que determinamos, sim ou não, ok? O que é preciso fazer para garantir que vai chegar, vai ser finalizado no dia proposto, ok? E, portanto, é este plano de execução que me vai ajudar a ter aqui a tal execução consistente, em que eu vou conseguir também fazer aqui uma prestação de contas. Portanto, eu semanalmente, atenção que quando falamos de um plano de execução trimestral, não me ponham que a data de término é tudo no final do trimestre, porque senão sabemos o que é que vai acontecer, é que a maior parte das coisas não vão ficar feitas. Portanto, isto são tarefas para se irem fazendo ao longo do trimestre, com data de término à semana, não é? Na semana 1, na semana 2, na semana 3 do trimestre, e depois, semanalmente, nas reuniões que vocês fazem normalmente com as vossas equipas, vão pedindo esta prestação de contas. Vão olhar não só para o tal plano de execução, como para os resultados das tarefas que já foram feitas, se estão ou não a trazer os resultados que eram esperados. E assim vão conseguindo também afinar a vossa execução para garantir que têm os melhores resultados. Então, as 3 ideias que eu queria deixar hoje para vocês é, ponto 1, gostarem profundamente daquilo que fazem. Se há coisas que hoje ainda fazem parte do vosso dia-a-dia que vocês não gostam assim tanto, então procurem quem é que as podem fazer por vocês. Depois, manterem aqui a ideia durante pelo menos 6 meses, ou seja, não andar sempre à procura da melhor ideia, não estar constantemente a saltar de nenúfar em nenúfar à procura do nenúfar certo. Portanto, dar-lhe algum tempo, as coisas não têm resultados imediatos, a maior parte das coisas demora o seu tempo a dar resultados e nós temos também que lhes dar esse tempo. E por fim, ter um plano de negócios e um plano de execução trimestral que vos ajudará a manter aqui a tal execução consistente que é tão importante para vocês conseguirem fazer realmente crescer o vosso negócio. Então, este era o conteúdo que eu tinha hoje para partilhar com vocês. Espero que tenha sido do vosso agrado, espero que coloquem em prática algumas destas ideias e que consigam fazer crescer o vosso negócio, mantendo-se como empresários ainda mais felizes. Se gostaram deste vídeo, só vos peço que partilhem, que façam aqui um like, que partilhem os nossos conteúdos com a vossa rede de empresários, para que nós possamos cada vez chegar a mais pessoas, para que consigamos influenciar positivamente a vida de mais empresários. Eu fico por aqui, é um prazer ajudar-vos e tudo aquilo que precisarem podem contar comigo. Um beijinho muito grande e até breve.